tudo bom? Meu nome é Raquel, sou dirigente do Templo Espírita Raio de Luz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fumos e a bebida, tá? Utilizado pelas entidades dentro do ritual de Umbanda. Então vamos lá. A Umbanda é muito criticada pelo fato de suas entidades usarem fumo e as bebidas nas sessões. Os detratores aproveitam-se disso para taxarem as entidades de atrasada ou primitivas. Então vamos começar falando sobre o fumo. O segredo é a utilização desses elementos na parte de nossas entidades. O modo como a fumaça é dirigida. A fumaça é como se fosse uma magia, tá? Ela tem o seu heró, ela tem o seu segredo. E não é como muitos utilizam para alimentar a vaidade, o vício e a ignorância. O fumo é a erva mais tradicional da terapêutica psicoespiritual praticada em nossa religião. Originário do Mundo Novo, os nativos fumavam o tabaco picado e enrolado em suas próprias folhas ou na de outras plantas, conhecendo o processo de curar e fermentar o fumo, melhorando o gosto e o aroma. Durante o período físico em que o fumo germina, cresce e desenvolve rigidamente as mais variadas energias do solo e do meio ambiente, observando o calor, magnetismo, raios infravermelhos e ultravioletas do sol, polarização, eletricidade da lua, éter físico, sais minerais, oxigênio, hidrogênio, luminosidade, aroma, fluidos etéreos, cor, vitaminas, nitrogênio, fósforo, potássio e humus da terra. Assim, o fumo condensa forte, carga etérea e astral, que ao ser liberada pela queima, emana energias que atuam positivamente no mundo oculto, podendo desintegrar fluidos adversos e com textura perispiritual dos encarnados e desencarnados. O charuto e o cachimbo, ou ainda o cigarro, utilizado pelas entidades filtradas ao trabalho de Oxalá, são tão somente defumadores individuais, lançando a fumaça sobre a aura dos plexos ou feridas que vão os espíritos utilizando sua magia em benefício daqueles que a procuram com fé. Os solos com textura mais fina, com elevado teor de argila, produzem fumos mais fortes, com os destinados a charuto ou fumo de corda, enquanto os solos mais arenosos produzem fumos leves para a fabricação de cigarros. Na fábrica de charutos, as folhas, após o processo de secagem, são reunidas em manocas de 15 a 20 folhas e submetidas à fermentação, destinada a diminuir a porcentagem de nicotina, aumentar a combustibilidade do fumo e uniformizar a sua coloração. Os tipos de fumo mais utilizados na confecção dos charutos brasileiros são Brasil, Bahia, Virgínia, Sumatra e Havana. Nos trabalhos umbandistas, a cigarrilha de odor especial é muito utilizada pelas pombagiras e caboclas. Os cigarros são utilizados para fins mais materiais, normalmente relacionados com negócios financeiros. Os charutos de fumo grosseiro e forte são peculiares à magia dos Exus, enquanto os charutos de fumo melhor qualidade são usados pelos caboclos. Já os pretos velhos dão preferência aos cachimbos, nos quais usam diversos tipos de mistura de ervas, como alecrim, alfazema e outros, além de utilizarem cigarros de palha, impregnando assim os elementos com a sua própria força espiritual, transformando o tradicional pito em um eficiente desempregador de energias negativas. Desta maneira, como o defumador, o charuto ou cachimbo são instrumentos fundamentais na ação mágica dos trabalhos umbandistas executados pelas entidades. A queima do tabaco não traz nenhum vício tabagista, como dizem alguns, representando apenas um meio de descarrego, um bálsamo vitalizador e ativador dos chakras dos consulentes. Vemos assim
que, como ensinou o pai velho, na fumaça está o segredo dos trabalhos da Umbanda. Geralmente os guias não tragam a fumaça, utilizando apenas para defumar o ambiente e as pessoas através das baforadas. Apenas enchem a boca com a fumaça e a expelem sobre o consulente ou pelo ar. A função principal é defumar aqueles que chegar até a entidade. Algumas entidades deixam de lado o fumo se a casa for defumada e mantiver sempre aceso algum defumador durante os trabalhos. Vamos falar agora sobre as bebidas. O álcool tem emprego sério na Umbanda. Quando tomado os goles em pequenas quantidades, proporciona uma excitação cerebral ao médium, libertando-lhe grande quantidade de substâncias ativadoras cerebrais, acumuladas como reservas nos plexos nervosos, entrelaçamento de muitas ramificações de nervos, a qual é aproveitada pelos guias para poderem trabalhar no plano material. Deste modo, quando o médium ingere pequena quantidade da bebida, suas ideias e pensamentos brotam com mais e maior intensidade. E também uma forma de que a entidade se aproveita em momento para ter maior libertação de ação. Os Exus são os que mais fazem uso da bebida, isso se, ao fato de esta linha utilizarem muito a energia histéricas extraídas da matéria, no caso os alimentos e o álcool, para a manipulação de suas magias, para servirem como combustível ao alimento, encontrando então uma grande fonte de energia nessa bebida. Estas linhas estão mais próximas às vibrações da Terra, que são as faixas vibratórias, onde ainda necessitam destas energias retiradas da matéria, para poderem realizar seus trabalhos e magias. Marafo também é usado para limpar, descarregar, pontos de pemba ou pólvora, usados também para descarregos. O álcool, por sua volatilidade, tem ligação com o ar e pode ser usado para retirar energias negativas do médium. Já o álcool consumido pelo médium também é dissipado no trabalho, ficando a quantidade reduzida no seu organismo. O perigo desses casos é o anamismo, ou seja, o médium consumir a bebida em grandes quantidades por conta própria e não na quantidade que o guia acha apropriada. Nesses casos, pode ser que o guia vá embora e deixe o médium sob os efeitos da bebida que consumiu sem necessidade. E como a gente faz quando tem menor de idade trabalhando, com a entidade? Se o médium for menor de idade, não se deve permitir que o guia use o fumo e a bebida quando incorporado. Trata-se de respeitar as leis vigentes e evitar que o nome da Umbanda seja associado a possíveis processos judiciais. O mais indicado seria, inclusive, ter uma autorização dos responsáveis pelo menor para que ele possa praticar dos trabalhos específicos, inclusive, se possível, os horários de início e término das mesmas. Então, me diz uma coisa, o fumo e a bebida são indispensáveis? Podemos sim não utilizar o fumo e a bebida. Esses elementos são ferramentas dos guias para os trabalhos, que podem não ser utilizadas. Haverá uma diminuição da eficácia e rapidez do trabalho, mas ele será realizado também, mais devagar, de forma mais trabalhosa. Será como utilizar apenas as mãos para um determinado trabalho, possível, mais trabalhoso. É uma opção do médium, caso o médium não possa ou não queira fumar e beber. O guia sempre irá respeitar a sua decisão. Então, no caso daquele médium que faz uso de medicamento, tem problemas de pressão, então não pode, porque o fumo automaticamente aumenta a sua pressão arterial, ou a bebida corta o efeito da medicação, então não é obrigatório, tá? Ajuda nos trabalhos? Ajuda, mas não impede que os trabalhos aconteçam, tá? Pode-se, nesse caso, solicitar apenas que sejam feitas oferendas com estes elementos, ou que um corpo com sua bebida seja deixado próximo a ele quando estiver trabalhando incorporado. Acontece muito, às vezes, da entidade chamar um ogão, uma equédia, ou um médium novo que ainda está começando a incorporação. Toma aqui um gole, toma aqui um pito,
sabe? Na verdade, nada mais é do que uma forma de distribuir o trabalho que está sendo feito, tá? Ele faz uso da essência dessa pessoa que está fazendo uso da bebida e do fumo para conseguir executar o trabalho que está sendo feito, tá? Então, no vídeo de hoje, nós falamos qual a utilização do fumo e da bebida na Umbanda, qual a finalidade do seu uso, como se deve proceder com esses elementos no caso do médium ser menor de idade, se o fumo e a bebida são indispensáveis ao trabalho. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tá? Fica com Deus, que Pai Oxalá abençoe vocês.